Olá, você acompanha comigo no programa Mais Saúde. Ambulatório especializado no atendimento a pacientes com doenças raras é inaugurado em São Luís. No quadro Vacina Sim, veja os locais dos postos de saúde para a aplicação da vacina contra meningite, Covid, tetravalente, BCG e tétano. E no Dia Mundial do Rim, especialistas alertam sobre o controle dos fatores de risco às doenças renais. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é saúde da mulher. Vamos falar sobre um novo método de rastreamento do câncer de colo de útero com a médica ginecologista Mariana Freire. Rotina intensa e a pressão do dia a dia tem levado cada vez mais pessoas ao esgotamento emocional. Você já ouviu falar da Farmapet Solidário? É um projeto muito bacana que arrecada medicamentos PETs que muitas vezes temos em casa e não vamos mais utilizar, para doar a pessoas que precisam e que às vezes não têm condições de comprar. No estúdio você acompanha uma entrevista com o médico Rogério Soares Castro. Ele vai falar sobre cirrose e transplante hepático. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. O Maranhão passa a contar com um ambulatório especializado no atendimento a pacientes com doenças raras. O espaço foi inaugurado no Hospital da Ilha, em São Luís, e promete centralizar e qualificar o atendimento. O Sistema de Saúde do Estado conta agora com um ambulatório de doenças raras, instalado no Hospital da Ilha em São Luís. Com o ambulatório especializado, os atendimentos a esses pacientes podem acontecer de forma centralizada. O governador do Maranhão e demais autoridades realizaram a inauguração do ambulatório. O que a gente espera é que a gente possa ter esse acolhimento dessas famílias, dessas pessoas e possa dar um retorno. Porque se trata de uma doença muito delicada e precisa de médicos especializados. E aí, no momento que a gente abre isso, é porque a gente está com todas as condições de atender. É um primeiro centro de referência de doenças raras e doenças genéticas aqui no estado, onde vai possibilitar que as pessoas que entrem na rede de saúde, seja nos municípios, e algum médico clínico geral encaminhe esse paciente para uma necessidade de uma especialização desse tipo de doença, vai ser atendido aqui no ambulatório, passando pelas especialidades necessárias, com a priori de 80 a 120 pacientes a serem atendidos por mês, a necessidade de aplicação de medicação, a farmácia especializada vai distribuir e a infusão vai ser feita aqui no ambulatório. Além das salas e espaços equipados, o ambulatório oferece várias especialidades médicas essenciais para um atendimento adequado. Um hospital aqui moderno, um hospital que tem equipamentos de ponta, que tem grandes profissionais, e a gente vai fazer esse atendimento para centralizar justamente essa demanda que a gente tinha em vários hospitais. Mas agora a gente vai dar um conforto muito maior para esses pacientes que precisam tanto. Então o governo do estado, uma forma de dizer que o governo está presente, que o poder público está presente para essas pessoas que tanto precisam da mão amiga do governo do estado. Então o governador Brandão fazendo mais uma vez história para a saúde pública do nosso estado. É um marco, é um avanço na saúde pública do Maranhão, pois eles vão contar com um fortalecimento na rede de atenção a esses pacientes, na assistência a esses pacientes em um único local, onde eles vão contar com uma equipe especializada para priorizar o diagnóstico precoce, o mais precoce possível, para a gente ter uma intervenção imediata com um tratamento mais precoce também. A deputada estadual Helena do Ailib e o deputado Antônio Pereira destacaram a importância da nova ferramenta para o sistema de saúde no Maranhão. Parabenizar o governo do estado, o governador Carlos Brandão, o secretário de saúde, Tiago, por esse grande avanço de hoje estarmos aqui no Hospital da Ilha inaugurando um espaço pronto para as doenças raras. Quero aqui parabenizar o governador, que faz um grande trabalho na saúde pública, especialmente na saúde assistencial, não só na questão das doenças raras, onde inaugura e entrega ao povo do Maranhão esse grande ambulatório hoje, mas aqui no Hospital da Ilha, mas principalmente na saúde como um todo, no interior, nas regionais, na região Tocantins em especial. O equipamento necessário para acompanhar melhor quem precisa de um tratamento contínuo.
A gente consegue garantir com mais eficácia a integralidade desse cuidado com esses pacientes que precisam de acompanhamento, não só com o médico geneticista, mas com toda a equipe multidisciplinar, que conta com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? Graças a Deus o governo do estado conseguiu criar esse ambulatório, onde a gente cria muita expectativa, né? Que é trazer um atendimento diferenciado para nossas crianças, para os nossos adultos que não tinham onde fazer tratamento. Nossos adultos, eles não tinham onde fazer fisioterapia, eles não tinham onde fazer neurologia pelo SUS, não tinha. Então agora as famílias terão um acolhimento que merecem, né? Que tanto lutamos para ter. A Secretaria Municipal de Saúde divulga às unidades de saúde que as vacinas contra meningite, Covid, tetravalente, BCG e tétano estão disponíveis. Acompanhe no nosso quadro Vacina Sim. Fique por dentro dos principais postos de saúde que oferecem vacinas para Covid-19, tetravalente, BCG, tétano e meningite. No posto de saúde, Unidade de Saúde da Família Pirapora, endereço Avenida Santos Dumont, quadra D, sem número, no Tirirical. Centro de Saúde da Liberdade, na Rua Machado de Assis, sem número, no bairro da Liberdade. Centro de Saúde Dr. José Ribamar Frazão Correia. O endereço é Rua Tancredo Neves, sem número, Nova República. Centro de Saúde de Pedrinhas, BR-135, quilômetro 13, sem número, no bairro Pedrinhas. E Centro de Saúde Itapera, na Rua Principal, número 20, no bairro Itapera. No dia 12 de março, data em que é celebrado o Dia Mundial do Rim, especialistas fazem um alerta importante. Doenças renais podem evoluir de forma silenciosa e o diagnóstico precoce é fundamental. 12 de março, Dia Mundial do Rim, chama atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças renais. Os rins são responsáveis por filtrar o sangue, eliminar toxinas, controlar a pressão arterial e regular o volume de líquidos no corpo. Quando deixam de funcionar, o organismo passa a acumular substâncias que podem comprometer seriamente a saúde. A doença renal crônica é uma doença que evolui ao longo de anos, levando à disfunção dos rins. Os rins são responsáveis pelo controle da pressão, limpeza do sangue, retirar o excesso de toxinas, e esses rins, ao longo do tempo, eles começam a entrar em disfunção. Doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, doenças cardíacas, a própria idade ou avançada idade são causas importantes para a disfunção desses órgãos. Então, como é uma doença que, em geral, evolui ao longo de anos, a gente tem a necessidade de fazer um diagnóstico precoce para que a gente evite que essa doença progrida de uma forma rápida. A doença renal crônica costuma evoluir de forma silenciosa. Muitas pessoas convivem com o problema sem apresentar sintomas nas fases iniciais, o que dificulta o diagnóstico e pode agravar o quadro com o passar do tempo. Nós temos 10% da população mundial tem doença renal crônica e, na sua maioria, já se faz de forma silenciosa, né? E a população não sabe disto. E você pode identificar a doença renal com a história natural, sabendo que tem doenças que são muito prevalentes, né? Como a hipertensão, diabetes, agora a obesidade, que mais de 60% da população tem excesso de peso, né? 25% tem obesidade. E é uma causa de doença renal crônica e o envelhecimento da população. Entre os fatores de risco mais comuns estão hipertensão arterial, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e o envelhecimento. Por isso, especialistas reforçam a importância de exames de rotina e do acompanhamento médico regular. No Maranhão, a rede de atendimento conta com profissionais especializados e centros de referência para diagnóstico e tratamento, incluindo terapias de diálise e transplante renal. Aqui no Maranhão nós temos todas as alternativas para o diagnóstico, o rastreio e a prevenção dessa doença e o tratamento também dos estágios avançados. Então hoje nós temos centros de referência para o diagnóstico. Esse diagnóstico, inclusive, ele pode ser feito pela atenção primária, com a capacitação desses profissionais. Os pacientes com diagnóstico já no tratamento não dialítico, eles podem ser acompanhados por especialistas. Nós temos mais de 100 nefrologistas para cuidar tanto de adultos quanto de crianças no nosso estado. E nós temos centros de referência que fazem a diálise, que fazem o transplante, né? Nós temos hoje hospitais que são 100% SUS, que são habilitados, credenciados para a realização de transplante renal.
Nayara Alencar passou pelo tratamento de diálise e aguardou na fila por um transplante renal. Hoje, transplantada, ela representa a esperança de milhares de pacientes que dependem da doação de órgãos para voltar a ter qualidade de vida. Depois do transplante, a minha vida mudou completamente. Antes, durante o tratamento de hemodiálise, eu tinha muitas restrições em relação à quantidade de água, muitas medicações para tomar. E depois do transplante, tudo mudou. Então, hoje eu bebo água à vontade, eu tenho muito mais energia para fazer atividade física, eu trabalho. Então, minha vida mudou completamente. E a grande questão disso é que, como se da família até doação de órgãos, podem salvar muitas vidas e me dar de vida às pessoas. No Dia Mundial do Rim, o principal recado dos especialistas é claro: cuidar da saúde, controlar doenças como hipertensão e diabetes e realizar exames periódicos. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é saúde da mulher. Vamos falar sobre o novo método de rastreamento do câncer de colo de útero com a médica ginecologista Mariana Freire. Quem conversa com ela é a repórter Stephanie Souza. Olá, bom dia. No quadro Fala Doutor de hoje, o assunto é sobre saúde da mulher. Estamos aqui com a doutora Mariana Freire, médica ginecologista, para falar sobre um novo método de rastreamento do câncer de colo de útero. Doutora, explica pra gente sobre esse novo método. Bom dia, Stephanie, tudo bem? Então, a partir de 2025, houve uma mudança muito importante na nova forma de rastreio. Anteriormente, o nosso objetivo era a coleta das secreções cervicais na busca da identificação já de lesões, né, pré-malignas ou já de lesões pré-existentes, né, existentes. Hoje em dia, não. O nosso objetivo é a pesquisa do DNA HPV, que é o vírus causador do câncer do colo do útero. Ou seja, o nosso objetivo é a identificação não mais já da lesão, mas do vírus que pode determinar o surgimento dessa lesão. E esse procedimento já está disponível pelo SUS, o Sistema Único de Saúde? Sim, a partir desse ano, esse método, que é a pesquisa do DNA HPV, ele já está sendo lançado pelo SUS, disponibilizado pelo SUS para a população alvo, que é a população entre 25 e 64 anos. Tem também a questão do intervalo, né, de rastreamento, de fazer esse novo procedimento com esse novo método. Aumentou esse período de intervalo? Então, Stephanie, aumentou sim, tá? Antigamente, a identificação da lesão fazia com que esse intervalo seja um pouco mais reduzido. Hoje, nas pacientes que não possuem o DNA HPV para os subtipos 16 e 18, que são os subtipos oncogênicos, ou seja, aqueles que causam câncer, as pacientes que não houveram a identificação desse vírus, desse subtipo, elas podem fazer o rastreio a cada 5 anos. Agora, sobre a questão da vacinação, né? A vacinação contra o HPV, a importância dela para reduzir esses casos, né, e prevenir contra esses casos. Então, a vacina ela é de extrema importância. Pelo SUS, ela é disponibilizada para as meninas de 9 a 14 anos, mas a gente sabe que mesmo nas pacientes que já tiveram um contato com o vírus, forma-se uma proteção a mais. Então, há o benefício da vacinação para as pacientes até os 50 anos. Então, a gente reforça que mesmo os pacientes que não tiveram oportunidade de, na época, quando criança, de fazer a vacinação, que podem estar fazendo de forma, infelizmente, particular, né, já que estão fora do público-alvo, mas que ainda há benefícios para a proteção contra o câncer do colo do útero. Doutora, essa questão do HPV, né? O Ministério da Saúde, ele pontuou, né, que o HPV é a principal causa do câncer de colo de útero. Explica um pouquinho para a gente sobre a importância, né, das mulheres buscarem o atendimento à saúde antes, né, se prevenir contra esse mal. Então, com certeza, né? O vírus do HPV é o principal causador do câncer do colo do útero. E é o que eu sempre digo, todas as vezes que a gente consegue identificar uma lesão ou o próprio vírus de uma forma muito precoce, o tratamento ele acaba sendo de uma forma muito mais fácil, né? E isso impacta não só na taxa de cura, mas também de economia, né? É muito mais fácil a gente prevenir do que tratar a doença em si.
Então é isso, é uma importância, né, a questão da vacinação, de buscar a prevenção. E esse foi o nosso assunto de hoje do quadro Para o Mais Saúde. Stephanie Souza, de volta para o Mais Saúde. E acompanha no próximo bloco um projeto muito bacana chamado Farmapet Solidário. E uma entrevista no estúdio com o médico Rogério Soares Castro. É só um instante, a gente volta já. A rotina intensa e a pressão do dia a dia tem levado cada vez mais pessoas ao esgotamento emocional. Em muitos casos, o problema passa despercebido, mas os sinais estão presentes. A rotina acelerada, a pressão no trabalho e a dificuldade de se desconectar das responsabilidades têm levado muitas pessoas a um estado cada vez mais comum, o esgotamento emocional silencioso, também conhecido como burnout silencioso. Diferente de um colapso evidente, nesse caso a pessoa continua cumprindo suas tarefas, mas já no limite da capacidade física e mental. Na psicologia, a pesquisadora Cristina Meslick explica que o esgotamento não é causado apenas pelo excesso de trabalho, mas pelo desgaste emocional contínuo, que é quando a pessoa sente que precisa dar conta de tudo o tempo todo, sem espaço para falha ou descansar. Especialistas explicam que o problema costuma atingir principalmente pessoas muito comprometidas com resultados, perfeccionistas ou que acumulam responsabilidades. Aos poucos, o corpo e a mente começam a demonstrar sinais de sobrecarga emocional. Devido à sobrecarga de trabalho, de responsabilidades, de afazeres, de outros compromissos. Eu, por exemplo, vivenciei um bom tempo o fato de ser pai e mãe ao mesmo tempo e me preocupar em proporcionar o melhor para os meus filhos, para outras pessoas que me cercavam e esquecer de mim. Eu passei a me sobrecarregar. O esgotamento também pode surgir em ambientes de trabalho que exigem contato constante com o público e grande responsabilidade nas tarefas diárias. Para prevenir o esgotamento, eu procuro um especialista de acupuntura, onde é um procedimento no qual eu me sinto muito bem, né, em matérias de sono, de cansaço, onde eu conheci o Dr. Marcelo Soares Costa, né, que fui indicada por ele para fazer esse procedimento para me dar uma qualidade de vida melhor. Para evitar que o cansaço se transforme em um problema crônico, especialistas recomendam estabelecer limites entre trabalho e vida pessoal, fazer pausas durante o dia, praticar atividade física e cuidar da qualidade do sono. Que você tente introduzir no seu dia a dia momentos de relaxamento, por exemplo, com técnicas de yoga, fazendo técnicas de respiração, fazendo algum momento que pratique atividade física, uma boa alimentação, realizar atividades que tragam a você e proporcionem condições melhores de bem-estar, uma higienização do sono, tentar dormir sempre no mesmo horário, tentar acordar no mesmo horário, são algumas coisas bem simples, mas que no final do dia você vai conseguir realmente observar uma melhora muito grande na sua proteção de sua capacidade emocional e da sua saúde mental. Observar sinais como desânimo constante, irritabilidade ou isolamento social também é importante. E quando o cansaço não melhora nem com descanso, buscar ajuda profissional pode ser o primeiro passo para recuperar o equilíbrio emocional e a qualidade de vida. Buscar atividades que ajudem a lhe proteger no seu dia a dia e evitar com que esses sintomas e com esses agravos que você está enfrentando no seu dia a dia continuem persistentes na sua vida. Medicamentos que estariam parados em casa estão ganhando um novo destino. Uma iniciativa solidária tem ajudado animais e tutores que não têm condições de comprar remédios. Vamos acompanhar. Remédios que ficaram guardados, tratamentos que terminaram e medicamentos que muitas vezes acabam esquecidos no fundo de uma gaveta. Tudo isso pode virar ajuda para animais que precisam de cuidados com a saúde,
Foi assim que nasceu o Farmapet Solidário, projeto pensado pela Lorena, que arrecada medicamentos veterinários dentro do prazo de validade para doar a tutores que não têm condições de comprar. E essa corrente do bem pode começar dentro de casa com algo simples. Aquele medicamento que não vai ser mais usado, o projeto ajuda a combater o desperdício, além de chegar a quem precisa. São medicamentos que vão fazer diferença na vida de cães e gatos. Eu já tinha idealizado, em 2024, como não teve um alcance muito bom, quando foi no final de 2025, com o acidente de uma cachorrinha que eu resgatei, eu voltei com esse projeto, que é exatamente para conseguir fazer a ponte entre as pessoas que às vezes têm medicamentos, produtos em casa, com as pessoas que estão precisando desses medicamentos, que às vezes por condições financeiras ou questão de acesso, infelizmente não tem como adquirir. Então, assim, às vezes não é nem só a pessoa final que vai cuidar, às vezes, de um petzinho que tem em casa, mas a gente consegue ajudar pessoas, como, por exemplo, que tem ONGs que são 200 animais, como eu já tive a oportunidade. Então, assim, às vezes é meio quilo de ração que vai fazer a diferença, às vezes é um medicamento que é muito caro. Então, ver que a gente consegue ajudar essas pessoas que não têm apoio financeiro, acalenta o coração da gente. A Mariana é protetora independente, está há 10 anos na luta de resgate animal. Neste espaço estão alguns dos 30 gatinhos que ela cuida e incentiva a doação. Ela conheceu o projeto da Lorena na internet e acabou conseguindo o medicamento que um dos pets estava precisando. E através dela, ela pôde me ajudar, com as medicações que são bem caras, porque as pessoas doam para ela para que ela possa doar para quem está necessitando, principalmente nós protetores independentes e ONGs. Quem precisa de algum medicamento pode procurar o projeto nas redes sociais, onde são divulgados os medicamentos disponíveis. O Farmapet não tem um ponto físico, mas a Lorena facilita a entrega. Anti-inflamatórios e antibióticos são os mais procurados. Para doar, ração e outros itens também são bem-vindos. Então é sempre pelo Instagram, Farmapet Solidário. As pessoas entram em contato, depois encaminham para o WhatsApp, tanto para quem quer ajudar quanto para quem precisa receber. Você que tem medicamento, ração, que queira doar também, ela aceita, tá, gente? As medicações, estando ali no prazo de validade para vencer, você pode estar doando para quem necessita, que somos nós. Então, assim, através dela, a gente pode percorrer vários caminhos e ajudar vários animaizinhos. No programa de hoje, a nossa entrevista com o médico gastroenterologista, hepatologista e endoscopista Rogério Soares Castro. Ele vai falar sobre cirrose e transplante hepático. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde, doutor Rogério. Obrigado, Ismael. Doutor, o senhor já atua nessas duas áreas aí. O que elas se juntam na medicina e de que forma o senhor trabalha ela em conjunto? Então, a hepatologia é a ciência que estuda as doenças do fígado, E nós precisamos utilizar alguns procedimentos médicos, como procedimentos endoscópicos, tratamentos endoscópicos, para o tratamento de complicações da cirrose hepática. Então, há uma complementaridade muito grande entre a hepatologia e a endoscopia. Doutor, a gente vai começar agora primeiramente por essa parte do aparelho digestivo. Quais são as queixas mais comuns das pessoas? Geralmente eu percebo muita gente reclamando de azia quando come um cuscuz, como bom nordestino, ou toma um café num horário que não é muito adequado. O que é mais comum de reclamação quando chega no consultório para o senhor atender? A queixa mais comum realmente é a dispepsia, Essa sensação de queimação, ou que nós chamamos de epigastralgia, que é uma dor nessa região epigástrica, e que normalmente isso incomoda após a alimentação, como você bem falou. Às vezes uma fritura, às vezes o café, às vezes o chocolate. Essa normalmente é a maior queixa dos pacientes. Muita gente busca soluções paliativas, como antiácidos, mas o ideal é que se faça um exame mais apurado. Sim. Então, isso muitas vezes pode dificultar o diagnóstico e mascarar a doença. Então, principalmente para os pacientes acima de 40 anos, nós sempre orientamos que procure atendimento médico. E até mesmo para os pacientes mais jovens, uma vez que eles têm outros sinais que nós chamamos de sinais de alerta, por exemplo, perda de peso, anemia, um sangramento, ele deve procurar o atendimento médico. Doutor,
má alimentação, ela chega a ser um problema para os problemas gastrointestinais e também hepáticos? Então, você tocou num ponto muito importante. A má alimentação é uma grande fonte de queixas gastrointestinais, né? Seja pela dispepsia, como eu falei, né? Que antigamente se chamava de gastrite nervosa, na verdade esse termo não existe, né? O nome técnico é dispepsia, né? É uma criação, né? Que foi difundida por alguns, até inclusive colegas médicos, né? De forma errada, seja por diarreia. Então tem muitos pacientes, por exemplo, com intolerância, alguma intolerância, principalmente intolerância à lactose, que muitas vezes desconhecem a doença e apresentam diarreia, dor abdominal e, na verdade, a queixa é relacionada a derivados lácteos, né? Falando dessa questão da intolerância à lactose, ela é muito comum ainda, doutor? Ela é muito comum. Na verdade, eu acredito que nos últimos 20 anos houve um boom de diagnóstico desse tipo de patologia em relação ao leite, à proteína do leite. Sim. Mas isso é por conta do acesso à informação que ficou maior ou não? Acredito que, assim, são questões que são importantes se levantar. A intolerância à lactose, né, que na verdade acontece por uma deficiência enzimática, né, que é a lactase, ela difere da alergia à proteína do leite. São doenças diferentes, onde a intolerância à lactose realmente é mais comum e acontece justamente devido a essa diminuição da produção ou a não produção dessa enzima. Acontece normalmente na infância e pode acontecer na fase adulta. E o importante é você procurar um especialista para fazer o diagnóstico. A alergia à proteína do leite, ela é muito comum na infância, né? E ela precisa ser diagnosticada porque causa sérios problemas com relação à desnutrição, com relação à hipovitaminose, com relação a processos alérgicos mais graves na criança, principalmente. Doutor, em relação à cirrose, o que é a cirrose? Como que se pode identificar, perceber que o organismo não está legal e pode ser suspeita disso? Perfeito. Então, o que é a cirrose hepática, né? A cirrose hepática é um endurecimento do fígado. Então, vamos supor que o fígado ele seja agredido de alguma forma, um processo inflamatório. Pode ser por álcool, pode ser por vírus, pode ser pela gordura no fígado. Daí, a implicação da dieta desequilibrada, uma dieta com muito carboidrato, levando à formação de gordura hepática. Essa gordura hepática, assim como esses outros fatores, levam a uma inflamação, que é o que nós chamamos de hepatite. Entretanto, Ismael, a hepatite muitas vezes é uma hepatite crônica. Ela não manifesta sintomas inicialmente. Então, o paciente ele não apresenta sintomas de início e a doença vai evoluindo silenciosamente. Aí chega um momento que o fígado ele começa a mudar a forma dele. Ele começa a ficar todo cheio de nódulos, que são nódulos que nós chamamos de nódulos de regeneração. Isso acontece por uma deposição de colágeno dentro do fígado. Isso acontece por uma necrose, essa inflamação gera morte celular, que nós chamamos de necrose, e ao invés desse tecido regenerar, como as pessoas acham que acontece, na verdade o tecido ele se transforma em uma área de fibrose, cheia de colágeno. Só que essa área ela não é funcional. Então você perde um tecido funcional. Não, é uma área que não funciona. Então o fígado ele tem muitas funções e essa área funcional, ela dá lugar, dá espaço para essa área não funcional, que é a fibrose. E essa fibrose ela vai evoluindo de tal forma que ela ocupa grande parte do fígado. Quando isso acontece, o paciente começa a apresentar sintomas. Aí sim, o paciente vai apresentar o que nós chamamos de icterícia, que é aquela cor amarela dos olhos, a colúria, que é aquela urina escura, né? Aquela urina cor de Coca-Cola, meio amarronzada e escura. Muitas vezes o paciente apresenta prurido, que é a coceira no corpo. Apresenta ascite, que é aquele volume abdominal aumentado. A barriga fica um pouco maior. Eles chamam de barriga d'água. Né? E às vezes apresenta um sangramento digestivo, onde entra a endoscopia para você fazer o tratamento, né? E algumas medicações. Então, a cirrose, de uma forma geral, ela é silenciosa, a evolução dela é silenciosa. É devagar, devagar, até chegar nesse limite aí. Até chegar a esse ponto, onde aí sim nós vamos tratar as complicações até o transplante hepático. Porque... Quando chega nessa situação, doutor, tem que fazer transplante? Como é que é? Depende de cada caso? Depende de cada caso. Mas então, o quanto antes identificar, melhor.
Quanto antes identificar a cirrose, melhor. Por quê? Porque você trata melhor as complicações. Você passa a ter conhecimento das possíveis complicações do paciente. E tem um detalhe importante. Uma vez que o paciente ele tem a cirrose, e isso é importante para a população, todo paciente cirrótico ele precisa fazer um acompanhamento com o hepatologista. Por quê? Porque em algum momento pode aparecer um nódulo e esse nódulo pode se transformar em um câncer de fígado. Então, todo paciente, a cada 6 meses, ele precisa fazer alguns exames com o hepatologista. Fazer a manutenção, né? Exatamente. Ele precisa fazer um controle das complicações da cirrose. Doutor, em relação ao uso de bebidas alcoólicas, isso é muito prejudicial para o fígado também? Como é que é? Exato. Então, hoje nós temos 2 doenças levando à cirrose com maior gravidade, com maior frequência. Uma é o álcool, que é bem conhecido da gente, né? A gente sabe que há muito tempo se sabe que o álcool causa cirrose, além de causar outras doenças como pancreatite, demência, cardiopatia, mas a cirrose é a mais emblemática, né? Mas nós temos a doença gordurosa, né, não alcoólica, né, que nós chamamos de esteatohepatite não alcoólica ou doença metabólica gordurosa do fígado. Então, essa doença, muitas quando vezes... diz que tem gordura no fígado? Exato. O próprio álcool leva a gordura no fígado. Porém, o que nós vemos na prática? Que o paciente, além de ingerir bebida alcoólica, que é péssimo, ele também tem doença metabólica. Como é que eu sei que esse paciente tem doença metabólica? Quando o paciente ele é diabético, ele tem sobrepeso, obesidade, ele é hipertenso, tem dislipidemia, que é o famoso colesterol alto. Então, esse paciente, ele tem tudo para desenvolver essa doença gordurosa, que a gente chama de esteatohepatite não alcoólica, né? Doutor, em relação ao transplante, quando que ele é indicado? Esses casos de cirrose, eles são reversíveis? Sim. É possível fazer um tratamento? O ponto de alerta para quem sente algo diferente e perceber lá no início e não chegar nessa fase final? Então, hoje nós temos exames com uma acurácia muito boa para avaliar o grau de fibrose. Lembra que eu falei da fibrose? Sim. Então, a fibrose ele tem uma graduação, né? O paciente inicialmente ele não apresenta hepatite e evolui rapidamente para a cirrose. Não, isso é gradual, isso é com o tempo. Silencioso, mas nós temos hoje alguns exames que a gente consegue detectar isso e evitar que esse paciente tenha cirrose. Mas você perguntou no paciente que tem cirrose. Bom, no paciente que tem cirrose, essa cirrose ela não regride. Né? Infelizmente, esse paciente ele vai ter sempre só o tratamento, a cirrose hepática. E aí você vai tratar as complicações e vai tentar evitar que essa doença progrida. Quer dizer, as áreas que não têm cirrose no fígado, elas voltem ao normal. Mas as áreas que já estão comprometidas com cirrose, elas sempre vão ter a cirrose. O que é MELD, doutor? MELD. O MELD é um modelo de predição de mortalidade. Então, o MELD hoje é o critério que nós utilizamos para a alocação do paciente na fila de transplante. Quanto maior o MELD, maior a gravidade do paciente e maior a necessidade desse paciente transplantar. E maior a prioridade também. Maior prioridade. Hoje, as listas de transplante de todo o mundo, no mundo todo, eles são baseados no MELD. Né? Então, ele realmente é o score, que a gente chama, o score de prognóstico, que nós escolhemos para posicionar o paciente na fila. Veja, o paciente que tem MELD mais alto, ele tem mais chance de morrer. Então, é um preditor de mortalidade, por isso ele ganha priorização. Eu acredito que foi o que aconteceu com o Faustão aí, que muita gente faz observações negativas sem conhecer meio o processo de transplante, como é que funciona, através de fofoca de rede social, não acompanha direito como é que é. E aquilo aconteceu por conta da gravidade da situação dele. Não quer dizer que isso tem influência da vida financeira dele nesse processo, que é bem reconhecido internacionalmente pela lisura, pela transparência. Se nosso sistema de transplante brasileiro, ele é reconhecido internacionalmente. O SUS ele é reconhecido internacionalmente e o transplante também, pela isenção, pela transparência, você falou bem. Então, não há o que se discutir. O que acontece muitas vezes, que as pessoas precisam entender, é que muitas vezes alguns pacientes têm mais acesso a exames pré-operatórios. Então, por exemplo, essa facilidade de você conseguir alguns exames pré-operatórios, que infelizmente há uma demora na realização desses exames, de muitos exames, isso faz com que às vezes esse paciente não consiga ser listado.
mas não necessariamente acontece algo diferente, nada disso. De extraordinário. A gente se baseia muito na gravidade. Então, se o paciente está mais grave, ele recebe priorização. Tanto que isso é verdade, que os próprios pacientes, eles têm é tão transparente que eles têm um acompanhamento em tempo real da situação deles na fila. Então, eles mesmos conseguem olhar no sistema a posição deles na fila. Doutor, qual é o recado que o senhor deixa para quem quer cuidar mais da saúde do fígado e também da saúde digestiva? Eu acho que é importante que a gente sempre procure o médico, né? Eu acho que hoje, com essa difusão, né, das redes sociais, existem muitas pessoas que, infelizmente, não têm o conhecimento, porque não têm o conhecimento técnico, muitas vezes, para dar algumas informações. E acabam passando informações erradas. Então, procure o médico, né? Foi ele que se preparou, estudou para tirar essas dúvidas técnicas, né? Muitas vezes o paciente ele nos procura justamente vindo, né, de algumas orientações equivocadas, medicamentos equivocados que eles muitas vezes ouviram de alguém na internet e muitas vezes causando uma doença gástrica grave ou uma doença hepática grave, que é o mais comum. Então, procure o médico, procure o seu médico. Você tem dúvida, procure o gastroenterologista, procure o hepatologista, que ele vai saber direcionar você para o melhor diagnóstico e tratamento. Doutor Rogério, obrigado pela sua participação aqui no programa Mais Saúde da TV Assembleia. Eu que agradeço, Ismael. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá!